O Gazeteiro está com um jornalista extremamente jogo de cintura 100%. Bom, competente e, acima de tudo, verdadeiro. Rigon, que bom tê-lo aqui no Gazeteiro. Como eu disse, eu não mereço tudo isso, mas eu sou um rapaz, 60 anos, mas um rapaz criado dentro de jornal, e uma coisa que eu carrego comigo são os bons exemplos que eu tive ao longo dessa trajetória que começou com 14 anos de idade, 13 anos de idade. Então, eu não perdi ainda, envelheci, você fica mais mole, isso é normal, você não pensa igual como antes, você é menos radical, mas eu confesso que a gente fica mais maduro e não tem coisa melhor que a experiência, mas eu não perco a indignação. Sempre que possível, eu vou questionar tudo e a todos, ou pelo menos, né, o que eu posso fazer. A minha parte, isso eu aprendi há muito tempo, eu vou fazer. Agradeço de novo suas palavras e, como você, comecei em rádio, trabalhei em jornal e estou aí, tentando me modernizar. Embora sempre tenha tido computador de primeira, ainda sou meio lento com esse negócio de rede social. E só para acrescentar a conversa, justamente hoje, pela primeira vez na minha vida, que eu me recordo, eu viralizei uma pergunta que eu fiz no programa de rádio ao ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, viralizou. É uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Então, isso significa que, apesar da idade, e às vezes sem querer, porque eu não gosto de essa coisa de armada, né, de você produzir demais a conta, apesar disso, foi legal ter viralizado, viu, o Gazeteiro? Foi maravilhoso. Para que as pessoas que estão nos acompanhando, qual foi o questionamento que você fez ao Moro? Na verdade, na última entrevista que eu fiz com ele, dia 3 de março, a primeira pergunta que eu fiz foi se ele e a Rosângela estavam juntos ainda. Ele arregalou os olhos e tal. Então, por quê? Falei, porque vocês dois estão em Brasília, ela é deputada por São Paulo, o senhor senador pelo Paraná, e ambos receberam em fevereiro o auxílio moradia. Ela, sim, 4 mil e pouco, o senhor 5 mil e pouco. Ele arregalou os olhos e falou, não, mas isso não é verdade. Falei, está no site, no portal da transparência. Na hora, o assessor, estava com 2 assessores, já ligaram, pá, e até o final do programa comprovaram que eu estava com a razão e que teria havido um erro. Aliás, um erro que até hoje não foi corrigido, né, diga-se de passagem. Iriam corrigir no mesmo dia e não corrigiram. Mas essa foi a primeira pergunta, então naquele dia eu estava meio no pique. Na segunda pergunta, que eu fiz, que foi a que viralizou hoje, algumas pessoas descobriram na internet e fizeram aqueles memezinhos de TikTok, de Twitter, e bem a propósito do que vem acontecendo no país, ele é perguntado por mim sobre essa coisa dele ter pergunta que o jornalista Reinaldo Azevedo faz há anos. Reinaldo Azevedo, que foi da Jovem Pan, é da Band. Quais são as provas? Que página que está a prova? No processo. Eu sempre ouvi isso. E aquilo outras vezes eu já entrevistei o Moro, mas nunca perguntei disso. Nesse dia 3 de março, eu resolvi perguntar. E ele enrolou e não disse. Eu falei, mas a pergunta é feita há tantos anos, o senhor não decorou o número da página que estão as provas? Né? E aquilo, hoje, todo mundo resolveu reproduzir há 2 dias, e hoje atingiu o ápice. E foi legal, porque não é só pelo lance de aparecer, é pelo questionamento. Ele Sim. tem que, da mesma forma que acontece hoje com o presidente da República, pode acontecer comigo, com você, eu já fui vítima de erro judiciário, já fui condenado sem provas, então eu não admito, nessa parte eu concordo com o Reinaldo, se é o Estado Democrático de Direito, se é o sistema jurídico que está ali, ele tem que ser respeitado, daí pronto, acabou. Sem prova ninguém pode ser condenado, e o Moro ficou pressionado, enrolou e não respondeu. Eu, independentemente
disso que você está colocando, eu gostaria de saber de você, como maringaense, como é que a população de Maringá vê o Sérgio Moro hoje? Vê de uma forma assim de imparcialidade, parcial, representante do povo? Qual a tua análise dessa personalidade que vai estar na história do país daqui a alguns anos, né, Rigon? Exatamente. Para isso, a gente tem que entender que Maringá é uma cidade extremamente conservadora. Maringá teve o primeiro senador temporário, que foi o Silvio Nami, teve outro, que é o dono do Sesumar. Aqui teve o Osmar Dias, o Álvaro, que cresceu aqui. Maringá tem uma história aí de uns 4 senadores. O Moro é o 5º senador da história da cidade. Uma cidade que até recentemente perdia para Londrina, e depois ultrapassou Londrina em termos de representatividade. Mas Maringá, para você ter uma ideia, foi aqui que foi feita a primeira concepção do Sérgio Moro vestido de super-homem. E naquela época eu conversava com ele por Facebook. E ele sempre foi muito, quando era juiz, né? Ele sempre foi muito na dele. Para você ter uma ideia, eu não sei se hoje eu me orgulho, mas eu fui editor de um jornal chamado Maringá News, cuja primeira edição, aliás, edição número 0, era o Sérgio Moro estampado na capa. Um maringaense faz barulho no Brasil, alguma coisa desse tipo. E para conseguir uma foto dele, eu não tive acesso a ele. Tive que fazer pelos amigos, eventuais conhecidos de familiares. Ele era o juiz. O juiz não faz isso, o juiz não autoriza dar foto dele para ninguém, porque ele é juiz aqui para ir avisado. E ele, de repente, virou esse político que fala mais com a boca hoje. Então, Maringá, para o maringaense, Sérgio Moro continua sendo, para boa parte do eleitorado, um super-homem, um ser além do normal, apesar do monte de erro de português, dos erros de concordância que ele comete, da falta de nexo de algumas ideias que ele tem. Claro, a gente tem respeito, ele é um senador da República, é uma figura da Câmara Alta, mas eu mudei ao longo dos últimos tempos, prestando atenção no que ele fala, que ele não diz, raramente ele diz coisa com coisa. Eu percebi que Maringá, infelizmente, desses 5 senadores, possivelmente ele é o mais fraco de todos. O Rigon, o Moro começou a vida dele em Maringá. Outros políticos também começaram aí, e outros, sem todo esse holofote que ocupou o Moro, continua com muitas críticas, com muito isso, com muito aquilo, com muita pauleira. Por exemplo, o Álvaro Dias é daí. Sim. Ele era vereador de Londrina, mas a família é daí. O outro representante aí, forte, é da família Barros, o Ricardo, que tem coisas sempre a ser questionada, mas é daí de Maringá. E Maringá, vamos ser sinceros, recebeu N coisas por força desse poderio político. Sim. Te pergunto, você acha que Maringá pode chegar nas próximas eleições para o governo a cuidar do estado do Paraná, pela sua experiência de enxergar a política aí da cidade? Eu acho muito difícil, já está sendo uma dificuldade você apontar nomes. Claro que nomes não faltam, mas nomes com possibilidade de ganhar a prefeitura, porque o prefeito Ulisses Maia está cumprindo o 2º mandato, apesar da quantidade de nomes, são todos considerados nomes que não empolgam, não emplacam, né? Então, eu acho muito difícil Maringá ir além disso. Vamos voltar a falar, por exemplo, do Ricardo Barros, que quando foi eleito prefeito, um aborto da natureza danada, que ninguém esperava, ele foi a terceira, ele entrou no meio da briga dos 2 principais e acabou levando a prefeitura. E o projeto dele, ao deixar a prefeitura, inclusive ele saiu pela janela, foi esse, vou me eleger com 100 mil votos, ou mais de 100 mil votos, deputado federal, e depois eu vou sair candidato ao governo do estado.
Até hoje, o máximo que ele tentou, fora deputado federal, foi ser o Senado. Então, não creio que faça parte do plano de vida dele ser governador do estado. Ele prefere mais os bastidores, a manipulação, botar o irmão, botar a mulher, botar a filha, botar o cunhado, né, familiares. Então, Maringá tem essa tradição. Você andava aqui no centro de Maringá, você trombava com o Álvaro Dias, o Osmar Dias andando na rua. Maringá sempre teve uma relação legal com seus representantes em nível nacional e estadual. Você vê, Valber Guimarães foi o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, seria ministro de Tancredo Neves se ele não tivesse falecido. O seu Silvino, aliás, eu me orgulho muito disso que você falou do Álvaro agora. O Álvaro, apesar das diferenças que a gente tem e tal, mas ele sabe reconhecer quando ele erra, pelo menos em relação a mim. E o seu Silvino, o pai dele, faleceu com um recorte da minha coluna na época do jornal, uma poesia que eu publiquei do pai dele, seu Silvino, saudoso seu Silvino. Mas a gente deve lembrar, não podemos esquecer, que é fácil você falar mal de deputado, de político de outro estado, mas Maringá produziu Haroldo Leão Pérez, que foi, tá aí um fenômeno da má política, de como não se deve fazer política. Foi o primeiro governador indicado pelo regime militar e foi defenestrado por esse mesmo regime, ao que consta por pedir propina. Então, Maringá, como qualquer outra cidade, né, produz coisas boas e coisas ruins, em todos os setores. Tá? Aquele zagueiro, Osíris, que foi do Cruzeiro, do Cruzeiro, foi da seleção brasileira, ele foi técnico aqui do Grêmio, e ele ficou encantado com a cidade, falou que a cidade só faltava ter praia. E isso resume bem o espírito da cidade. Maringá é uma cidade onde vivem os filhos dos fazendeiros, os pioneiros que construíram e derrubaram essa mata e que hoje usufruem, né? Usufruem muito bem dessa herança que receberam. Então, todo mundo que vem aqui, seja delegado, jogador de futebol, o delegado da Receita Estadual, Federal, o cara termina, se aposenta e fala, não, daqui eu não saio. Ele dá um jeito, vai trabalhar na cidade vizinha, mas ele mora aqui. Maringá é muito legal nisso. Eu vou te contar Contar não, eu vou fazer um registro, se você me permite, é de que o que você está colocando é a mesma coisa que acontece em Londrina. Você falou do futebol. Eu tive a satisfação, a nossa conversa vai ficar muito divertida. Eu tive a satisfação de um campeonato paranaense, porque hoje, campeonato paranaense, ninguém dá bala. O Atlético não quer saber, Curitiba, os times grandes não querem saber. Mas em 1977, 78, aquela coisarada toda, rapaz do céu, Campeonato Paranaense de Futebol. Reforma do William Davis. Já sei o que você vai falar. William Davis. Willie Davis. Então isso. Tá, presta atenção. O meu cunhado, tubarão ao extremo, e eu era cunhado dele, quer dizer, casou com a minha irmã. Vamos assistir o jogo em Maringá. E vamos assistir o jogo. Chegou lá, o Willie Davis estava em reforma. Cara do céu. Tinha ferrão, pedaço de pedra. Concreto. Já tinha concreto, tinha tudo. Aí a polícia militar, eu não entendo essa polícia militar, mas coisas que acontecem, que também não vamos questionar, e não é essa a necessidade agora. Os caras não queriam que entrasse com aquele mastro de bandeira, porque não podia, porque podia ferir. Falei, meu Deus, eu só tinha terrão dentro do estádio, pedra, paralelepípedo. Falei, mas tudo bem, estava em reforma o Willie Davis. Maringá, Grêmio e Londrina. E vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. 1-0 por Londrina. Anderson. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Maringá empatou. E eu fui assistir o jogo no meio da torcida de Maringá, porque não dava para assistir na torcida do pessoal de Londrina, porque era só tijolo, pedrada, de pau. Eu falei, eu não vou lá. Meu cunhado também, velho já, também não foi. Aí ficamos lá. Daqui a pouco,
desce para lá, desce para cá, desce para lá, desce para cá, recebe no peito o Anderson, toca pro bem-amado Carlos Alberto Garcia e pau! 2-1. Rapaz, a hora que saiu 2-1, o que sobrou de pau, sobrou de pedra. Eu falei, meu Deus, isso é divertido? A gente não deve contemplar. Mas a rivalidade entre Maringá e Londrina, por mais que você queira encaixar um apaziguamento, ela vai persistir daqui a 500 anos. Não sei se você concorda comigo. Agora, o pessoal está muito mais civilizado, né? Pois é, e vou te falar uma coisa agora. Eu estava nesse jogo. Você estava? Tava chovendo, inclusive. No final do jogo, chovendo. Eu levei uma pedrada na cabeça. Não, mas estava chovendo chuva mesmo. Então, o que acontecia? O pessoal fazia aqueles bolos com o jornal, botava a terra, o concreto, porque o que eles estavam construindo do lado de cá era justamente a cobertura metálica, que foi feita por um rapaz chamado Piccoli Sobrinho. É um avão de cobertura metálica na época da América Latina. Foi com gelo frio, com cimento frio. É uma história interessante. Mas eles estavam terminando aquela parte que eles tinham acabado de construir. E eu estava lá. E te contar, viu? Nossa, quando o Londrina marcou, eu confesso, eu tinha que... não me lembro, não sei fazer conta, mas eu joguei. Eu também agredi. Mas vou te contar uma coisa. A gente tem aí, me admira Londrina, estive lá recentemente, é uma cidade que está linda, Londrina está muito bonito, merece elogios, e a família Romero de Londrina é uma família ligada à minha avó. Então, quando o pessoal vinha assistir o clássico do Café Maringá, a casa da minha avó, na Oswaldo Cruz, a 3-4 quadras do estádio Willie Davis, eles escondiam o carro deles, era um lugar grande, era um terreno grande, eles escondiam o carro e jogavam coisa sobre a placa para as pessoas não verem a placa. Porque se o time do Londrina ganhasse, na saída os caras iam jogar alguma coisa. Da mesma forma como acontecia em Londrina. Eu fui num jogo lá que o Bugrão deu a vitória para o Grêmio, o Bugrão que hoje é aqui de Londrina, de Sarandi. Nossa Senhora, os caras faltaram agredir. Assim como o Operário em Ponta Grossa. Teve um repórter que foi vereador, o Antônio Paulo Puca, muito conhecido. Mas não é o que estava em Londrina, na Paiquerê? Não, o Puca não. O Puca sempre teve em Maringá, na cultura e na Mas quem difusora. foi de Maringá para Londrina, na Paiquerê, foi o... Foi o... De Maringá, não. De Londrina foi o Júnior. Jair Júnior, não. Rigon, eu quero te fazer uma pergunta. Nessa disputa entre aspas, esse bairrismo, entre aspas, porque ninguém deixa de puxar a sardinha para o seu lado. Não é verdade? Com certeza. Teve uma conversa aí essa semana de que Londrina teria um direito a um dinheiro para construir não sei o quê por conta de acordo com concessionárias de pedágio. E dizem, e falam, e estão dizendo que esse dinheiro saiu de Londrina e foi Maringá que recebeu essa benécia. Você, como uma pessoa ligada a tudo isso, qual a informação que você tem? Por favor. Olha, o que eu sei é que realmente o Maringá, o trevo a ser construído, na verdade vai ser um viaduto, como o existente em Sarandi, que, aliás, já tem até nome antes de ser sequer licitado, mas o trevo, ele é uma reivindicação antiga, ele está num gargalo, que é o entroncamento da principal rodovia federal, que é 376, a continuação da Colombo, aí saída para Campo Mourão, saída para Paranavaí, entrada do supermercado, agora surgiu um outro atacarejo, e mais uma loja, um shopping de material de construção. Então, aquilo ali é um verdadeiro inferno. No final da tarde, você não consegue andar. Para andar 200 metros, você leva um tempo danado.
Então, é um problema antigo que vinha sendo discutido desde que eu me conheço por gente, né? Se bem que às vezes eu tenho dúvida disso. Mas ali já foi o trevo da Norpa, o trevo da Transparaná, e agora chamam de trevo do Catuaí, porque é o shopping que está ali. E é muita promessa. Assim como a duplicação pequena até, 20 quilômetros, Maringá e Guaraçu, da PR-317. O que Maringá tem de bom nesse aspecto e adiantou para que essas duas obras, ao menos, saíssem do papel? A duplicação já saiu, o trevo ainda foi só licitação, só o lançamento do edital. Foi a junção da sociedade. Primeiro Conselho Municipal, Conselho Comunitário de Segurança do país foi em Maringá. Fizeram a mesma coisa. Os empresários se reuniram e doaram o projeto para a duplicação da PR e agora doaram, se não me engano, no ano passado, foram 2 projetos, houve uma readequação. Quem doou foi a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, que reúne as principais empresas da cidade. Então, graças a essa doação, o governo já teve uma diminuição do gasto, tá? Mas, fora isso, o resto é política. Se fosse, ao invés de um londrinense, um curitibano, qualquer deputado de Maringá, de Ponta Grossa, ia puxar, como você disse, a sardinha para o seu lado. Em toda cidade tem a sua obra premente, necessária, e essa é uma dessas de Maringá, que Maringá precisa. Maringá perdeu tempo, desculpe me alongar, ao produzir, por exemplo, o contorno norte, que não era uma necessidade, mas ali se gastaram mais de 450 milhões de reais em época que não se podia, entendeu? Agora, houve essa oportunidade. Como é que o governo pressionado fez? Vamos tirar o dinheiro daqui, do acordo de leniência com uma pedagiadora. Então, isso o que as pessoas muitas vezes confundem é que, independente de qualquer coisa, há o aspecto político e cada um tem que brigar pelo seu quintal. Maringá está fazendo a parte dela, inclusive doando o dinheiro para o projeto. Entregou o projeto pronto. Quer dizer, facilitou um pouco a vida do governo do estado. É como você colocou, não adianta. Por mais que Londrina tinha vontade de ter esse recurso e a obra que eles desejavam, Maringá foi mais forte, correu na frente e ganhou. Aí eu até vou fazer uma brincadeira com o Cláudio Ossi, porque ele reclama, porra, só no nosso não tem. Mas é falta de representatividade, se me parece. Porque Londrina, na década de 70, 80, tinha uma força política indiscutível. Hoje, essa força política de Londrina, por mais e sem qualquer desmerecimento, não tem mais. Exato. Concordo com você. E que o futuro está aí. Você acredita que Maringá pode avançar numa candidatura a governador do estado? Não, eu vou tornar a falar que eu acho que Maringá não consegue virar. E também Londrina tem suas dificuldades. Apesar de que não é só quantidade, também é qualidade. Hoje o Maringá está atrás. Maringá elegeu em outubro do ano passado 4 deputados federais. Hoje só tem 2. A bancada foi reduzida pela metade. O deputado estadual federal Ricardo Barros se licenciou para ser secretário do Ratinho Júnior. E o Enio Verri, eleito pelo PT, os 2 mais votados, acabou indo para Itaipu Nacional. Em termos legislativos, e você sabe, o município vive muito de emenda parlamentar, deram muito poder ao legislativo, e sem emenda parlamentar hoje nenhum município constrói nada, nenhum centro, nenhum posto de saúde, é complicado, sobra muito pouco para o estado e o dinheiro tem que sair de emenda parlamentar. E Londrina, que elegeu, se não me engano, 3 deputados federais, hoje tem o dobro de Maringá, tem 4, porque ganhou o Marco Brasil, que entrou no lugar do Ricardo Barros. E a sorte, entre aspas, de Maringá, é que o Elton Velter, que é o suplente do Verri, é de Toledo, porque se ele fosse de Londrina, Londrina ia ter mais que o dobro de deputados de Maringá. Então, não só pela quantidade,
mas pela qualidade, infelizmente, dos políticos de Maringá que representam a cidade hoje, Maringá não tem condições de formar. Muito se apostou no Ulisses Maia, que é o atual prefeito. Ele se elegeu surpreendentemente, ninguém esperava a eleição dele, porque ele enfrentou os Barros. Na outra eleição, em 2020, ele também enfrentou o PP dos Barros e ganhou com o pé nas costas, não houve nem segundo turno, só que ele vai ficar 2 anos no limbo, ninguém sabe o que ele vai fazer quando ele deixar a prefeitura em 2024. E é muito difícil, a gente sabe disso. Holofote, o político ser holofote é uma desgrama. A gente lembra o Álvaro Dias, que, né, você se recorda que quando ele ficou presidente da Telepar, depois que acabaram com a Telepar, ele ficou no limbo. Ele é uma das exceções. Acabou voltando como senador, houve todo um complô, um panorama que ajudou. Mas Maringá não tem Dalton Paranaguá, Maringá não tem José Richa, Maringá, infelizmente, nessa parte, por mais bem intencionados que sejam, por exemplo, seus deputados estaduais, mas em termos legislativos, municipal e federal, a qualidade dos nossos representantes já foi melhor. Dentro disso que você está colocando, é possível dizer que, por mais alguns anos, a região de Curitiba vai marcar ponto no Centro Cívico, no Palácio Iguaçu. É o que eu posso perceber do que você está falando. É o que eu concordo. Eu acho o próprio Ratinho, apesar, né, de morar aí e tal, mas ele é de Jandaia, todo o staff dele, todo o pessoal do entorno dele é de Jandaia do Sul, que é uma cidade aqui perto. Zé Richa veio de Londrina e tudo. Então, eu acho que está acabando essa fase de políticos vindo do interior. Mesmo porque nós temos aí, eu acredito, uma candidatura muito forte, que é do Alexandre Cury. Eu tenho a impressão, porque o esquema que ele está armando em nível estadual é bem para isso. Me desculpe os cachorros, eu também tenho 4 cachorros igual a você, tá? Eu tenho 4 cachorros também. Então tem hora que é difícil. Não, deixa latir. Au, au, au! Então eu acho que a vez continua sendo do pessoal de Curitiba, às vezes não muito próximos ao governo, pode ser até de centro-esquerda, dependendo do que o Lula produzir nesses anos, né? Mas que vai ser dessa região, eu acho muito difícil. Falo, por exemplo, do Arilson Chiorato, que é presidente estadual do PT, que é aqui de Orizona, micro-região de Maringá também, é pé vermelho, fez a carreira dele em Apucarana. Guto Silva, que é secretário de Planejamento, também nasceu em Maringá. Nasceu em Maringá, se criou em Pato Branco, mas ele é maringaense, lá na certidão do nascimento dele. Então, Maringá tem muito nome, mas daí para virar governador tem um espaço muito grande. O Alexandre Cury, me desculpe insistir no nome dele, mas hoje, eu não sei amanhã a política você sabe que muda de uma hora para outra, mas hoje eu vejo o Alexandre muito mais independente e com uma estratégia política estadual para a eleição de um governador, coisa que os outros hoje, desses comentados, não tem. Ele tem ramificações, ele tem, como é que chama-se? Capilaridade política hoje para reivindicar uma candidatura, seja ela apoiada ou não pelo Ratinho. Porque o que você está colocando, eu concordo e é verdadeiro, porque ele tem uma entrada praticamente em quase os 399 municípios do estado. E ele, não sei como que ele se ajeitou e chegou aonde ele chegou, porque quando eu conheci o Alexandre Cury, ele estava montando um esquema para fazer um programete de uma rádio AM aqui em Curitiba para tentar se eleger a algum cargo. E ele foi, chegou aonde chegou. Não é só por vontade, é também por articulação forte, né? Sim. Aqui na região de Maringá, alguns pequenos municípios, ele sempre teve penetração, mas em Maringá, provavelmente dito que é a cidade polo, não. E agora ele começou, ele tem na assessoria dele gente de Maringá, e isso é um indicativo muito forte e importante. Nós temos outros nomes aí, como esse prefeito de Guarapuava e tal, mas são nomes que estão ainda com problemas partidários. Mas, volto a dizer,
Muita coisa vai depender do desempenho do governo federal. Eu acredito hoje, por exemplo, que o governo Ratinho, ao pegar o Ricardo Barros, que fez o que fez na CPI da pandemia, é amigo de todo mundo, ninguém gosta dele no Senado, né? Ele vai ter dificuldade de relacionamento ele vai ter que ser muito habilidoso com o governo federal. E isso vai, eventualmente, atrapalhar o futuro político dele, de querer, eventualmente, fazer o sucessor. E até onde eu sei, por conta do que aconteceu no litoral, aí, de obras atrasadas, desse monte de coisa aí na 277, né? Ele vai ter muita dificuldade para precisar de uns caminhões de Bombril para dar uma limpada na imagem dele. E, se você me permite, a situação do pedágio, por mais que todo mundo deteste, quando deixaram de ter o pedágio, quando deixou o Estado de ter o pedágio, as pessoas, no primeiro momento, festejou, mas, na sequência, começou a questionar. E aí, eu sou um cara que sou contra o pedágio, mas naquela situação e como está as coisas das rodovias do Paraná, particularmente, eu achei que foi um erro cancelar tudo aquilo. Até podia cancelar. Fala assim, ó, tá prorrogado por preço tal até que surja nova licitação. O que não pode ficar as estradas sem manutenção. Porra, velho. Porra, velho. Você veio para Curitiba esses dias. Porra, velho. Tá uma bosta, velho. Mas sem contar, você tem toda a razão, o público, o paranaense hoje tem essa percepção. E o pessoal do entorno do governador sabe disso. Que se houvesse uma eleição hoje, a situação seria muito diferente. Você falou de ter ido a Curitiba, realmente a coisa é complicada, mas pior ainda é você ir daqui a Nova Esperança, que é aqui do lado, 40 quilômetros, 50 quilômetros. É um horror. É um horror. A buraqueira tomou conta. E aqui o pedágio, em Presidente Castelo Branco, que é que dá acesso a Nova Esperança, Paranavaí, era o pedágio mais caro da região. Hoje está sem manutenção, com crateras ao longo de toda a estrada. Não sei lá quem toma conta, se é o DR, se é empresas terceirizadas. O certo é que o público, o motorista, o piloto, vai notando, o eleitor, de uma forma geral, vai notando aos poucos que a coisa não foi do jeito que ele imaginava. Hoje, a maioria, com certeza, quer o pedágio de volta. Não, obviamente, naquele valor. Mas tem gente que admite até pagar aquele valor, para não ter o prejuízo que está tendo. E uma coisa que me preocupa muito, não é só as borrachas de caminhões, de pneus de caminhões, caminhões parados na pista, automóveis parados na pista. Não, são animais mortos que não são recolhidos, né? Animais do mato, silvestres que passam, atravessam a rodovia, são atropelados e ficam lá largados. Muita gente não dá muita importância a isso, prefere só a vida humana, mas isso faz parte do nosso cotidiano, né? A gente tem coração. Sim. E antes não tinha disso. Hoje você vê cavalo, você vê cachorro, o que for, porco, tatu, e antes não era assim. Isso acaba, aos poucos, entrando, né, nas pessoas, e isso daqui até a próxima eleição, meu amigo, pode fazer uma couraça que, olha, difícil a britadeira quebrar. E esses dias não, mas alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu perguntei para o Álvaro Dias, Álvaro, quando você foi governador, você deixou o governo do estado e deixou a duplicação Maringá-Londrina perfeita, bonita. Cara, nós víamos isso, eu morava em Cambé, Londrina, a gente viajava ali, tudo bonito, duplicado. O Jaime Lerner entrou, fez o pedágio, a concessionária, não sei nem quem era, e nem quem é, e chegou lá, a única coisa que ela colocou foi olho de gato, e cobrou pedágio. Então é o seguinte, naquele momento o pedágio foi muito ruim. Eu estou vivendo dentro da minha realidade, não do estado, daquela região que eu morava ali. Naquele momento o pedágio foi muito ruim, mas hoje, por mais que eu seja contra, ele é necessário. Mas é necessário.
E o governo, com todo o respeito do Estado do Paraná, errou quando suspendeu tudo. Até podia suspender. Está suspenso, vai ter nova licitação, mas, por enquanto, vamos prorrogar os contratos num preço razoável, taxas razoáveis, porque nós precisamos manter as estradas. Porque, por exemplo, não pode o doutor Ângelo Rigon sair de Maringá, vir até Curitiba, visitar os parentes, ir lá no restaurante Madalosso, em Santa Felicidade, comer uma polenta, um frango frito, e eles cobram caro pra caralho, e pagar e não vir numa estrada esburacada. É isso que eu quero dizer. Pois é, tem razão. Agora, você fez eu lembrar do Jaime Lerner, mostrando um mapa no programa de televisão, falando, isso aqui vai ser o anel de integração. Só que ele não falava em nenhum momento que ia botar pedágio aqui, 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 aqui. E isso, né, levou a essa coisa. Eu me recordo a primeira vez que eu fui para Itapoá, e a gente foi com a molecada, 3 garotos, a gente nunca tinha passado um pedágio na vida, a gente é caipira, né, não saiu daqui, então, mas foi um horror, cada vez, e como tinha pedágio. E aquilo, em princípio, chocou muito o paranaense. Hoje, absoluta razão, ele prefere uma coisa mais barata, de manutenção, mas prefere o pedágio. Aquela neura que tinha com o pedágio acabou. Agora, tem um componente nessa história toda, um componente político-eleitoral. Essa coisa de não planejar, a forma como foi feito, né? Uma forma meio abrupta, não pensaram o que ia acontecer lá na frente, não pensaram nos buracos, não sei o quê. Foi da mesma forma, eu entendo assim, da reeleição do governador Ratinho Júnior. Ele pensou em... quando você pensa no poder, ou na manutenção do poder só pelo poder, você acaba, as chances são grandes de cometer erros. Perguntem ao Beto Richa, que para garantir o segundo mandato, fez acordo com Deus, com o diabo, obviamente é figura de linguagem, mas depois se arrependeu até o último fio de cabelo. Tomara que o Ratinho agora tem cabelo longo, pode se arrepender sem problema, né? Ângelo, eu queria, com todo respeito, agradecer essa nossa conversa e dizer para você o seguinte, eu sempre tive curiosidade de trocar uma ideia com você. Primeiro, porque eu adoro o teu blog, você tem umas tiradas excelentes que eu tenho o maior prazer em acompanhar, aplaudir, e eu gostaria que, se você me permitisse, a gente, quando você puder, porque você tem todos os seus trabalhos, todas as suas agendas, a gente continuar conversando para você falar de Maringá e eu tentar falar alguma coisa daqui. E eu gostaria de fazer uma conversa a 3. Eu, você e o Cláudio Oster. Porque o Cláudio Oster tem um ciúme que ele só é passado para trás. Ele fala assim, porra, só passa a mão na nossa bunda, só faz isso, só faz aquilo. O Rigon dá risada na minha cara. Bito, ele falou para mim hoje que você disse para ele, Pito pitou, o dinheiro veio para nós. Mas, cara, eu adorei conversar com você, você é muito gente boa. E quando você vier a Curitiba, eu tenho uma casa aqui, pequena, singela e bem diminuta. Contudo, o coração ferve e bate forte. Os cachorros latem. Olha, agradeço muito, o prazer é, claro, obviamente meu. Eu sou meio tímido. Mas que tímido! É verdade. Você não é tímido. Você é um carecão bonito. Olha que barba linda. Você não sabe o trabalho que me dá fazer isso. Eu suo tudo aqui. Sério mesmo? As perninhas ficam assim tremendo. Como é que você faz, Fábio? Mas eu faço porque é tudo gente doida lá que eu conheço, então, mas tem dia que eu fico nervoso. Eu me recordo uma vez que eu fui dar uma entrevista na CBN, eu não conseguia falar. A entrevista teve que ser cancelada por telefone e minhas pernas não paravam de tremer. Então, eu sou um rapaz meio tímido, mas adorei a meia conversa e sempre que possível estou à disposição. E eu gostaria muito que o Oster participasse da próxima vez aí. Não, vai participar. A gente foi junto para Caraguá lá com o Santiago, lá na visitar o Santiago.
Gosto muito do Osh, gente boníssima. Pô, estou à disposição, e da mesma forma que eu matei era algo que eu precisava fazer, que era te conhecer e também te parabenizar pelo trabalho que você faz.